Gravando. Bom dia a todos, senhores embargadores, senhores procuradores, senhores advogados. Declaro aberta a 15ª sessão ordinária da segunda turma da Câmara Regional de Caruaru, às 9h12, do dia 11 de maio de 2023. Indagaria dos senhores embargadores, senhores procuradores, se há alguma impugnação quanto à ata da sessão passada. E não havendo qualquer impugnação, eu homologo a ata da sessão anterior. E, dando início à sessão, eu vou chamar a julgamento os processos em que estão vinculados os desembargadores Valdemir Tavares, desembargador Humberto, desembargador Demócrito, que nos honram com a sua presença no dia de hoje. São apenas anúncios desses processos aqui. Apelação número 1 da pauta física, 442-924-3, da relatoria do desembargador Demócrito. A composição é desembargador Demócrito, relator, desembargador Valdemir e desembargador Evanildo. A turma, unanimidade. A turma, em continuidade do julgamento, a unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto da relatoria. O 2 da pauta criminal é o 475404-7, relator desembargador Valdemir Tavares. A composição desse julgamento, desembargador Demócrito, desembargador Valdemir, desembargador Evanildo. A proclamação do resultado, a turma, em continuidade de julgamento, a unanimidade, deu provimento parcial ao recurso nos termos do voto da relatoria. Ainda o 17 da pauta física, é o processo 486-053-7, da relatoria do desembargador Valdemir Tavares. A turma, a unanimidade, deu parcial provimento ao recurso nos termos do voto da relatoria. Com essas proclamações, o desembargador Valdemir está dispensado, obviamente, que caso queira permanecer, será uma honra para todos nós, mas a sua participação se encerra aqui. E proclamo ainda, obrigado, desembargador Valdemir. Um abraço a todos, bom dia. Bom dia. Anuncio também o julgamento com a composição do desembargador Demócrito, comigo, desembargador Evanildo. Anuncio os processos 3, 6, 7, 8, 12 e 15. Pauta física. É isso, Fred, da pauta física. Isso, correto. Considero-se julgados Bom dia. a unanimidade de voto nos termos dos votos dos seus respectivos relatores. Com esses anúncios, também fica dispensado o desembargador Demócrito Reinaldo, a sua participação. Agradeço a participação do eminente desembargador Demócrito também e vamos dar continuidade à sessão. Obrigado, desembargador Demócrito, até uma outra oportunidade. Eu que agradeço a gentileza e a oportunidade de ter voltado aqui para participar do julgamento de tão seleto grupo de julgadores. Muito obrigado a todos, um forte abraço e bom trabalho para todos. Forte abraço, desembargador. Até logo. Bom, então vamos dando continuidade à sessão. Temos um processo com a participação do desembargador Ulisses, que ele não entrou na sala ainda, e vamos, assim que ele entrar, nós anunciaremos esse julgamento. Mas, por enquanto, vamos chamar a julgamento os pedidos de citação oral aqui. Doutor Nório, Pois não. só uma parte. Ele, pelo menos aqui, eu visualizo aqui as iniciais de doutor Viana. Pode ser que ele se encontre na sala. A gente poderia liberar já, né? Sim, claro. Você está aí para liberar logo para... Acho que talvez ele não esteja nos ouvindo. Eu vou tentar entrar em contato com a secretária dele, a gente pode dar continuidade. Ok. Ô, Fred, esse primeiro aqui, é o processo 1630-58, isso é o quê? Isso é uma apelação? É da relação de sustentação, né? É. É um desaforamento de julgamento. Desaforamento. É o 1630-58. O advogado Solicita Madson Rodrigues de Aquino Melo representa Davi Fernando Ferreira Graciano, da relatoria do desembargador Paulo Augusto de Freitas de Oliveira. É o 12 da pauta PJE, é isso? Isso, correto. O doutor Madson Rodrigues de Aquino Melo aí está presente? Sim, Excelência. Vossa Excelência é advogado do réu, é isso? Isso mesmo. Vossa Excelência foi quem
Vossa Excelência requereu o desaforamento ou foi o Ministério Público? Não, foi a defesa que requeriu o desaforamento. Defesa que requereu, ok. Desembargador Paulo Augusto, há necessidade de sustentação oral nesse processo, desembargador Paulo? Presidente, bom dia, senhores desembargadores. Acredito que não, uma vez que nós estamos acatando o pedido de desaforamento proposto pela defesa, também com parecer favorável do Ministério Público, e estamos desaforando para uma das varas do Tribunal do Júri da comarca do Recife. Acredito que isso dispensaria a sustentação oral, presidente. Ok. Doutor Madison, Vossa Excelência dispensa? Sim, dentro dessa informação, a defesa dispensa a sustentação. Então, doutor Madison, muito obrigado. Bom dia, senhor. E até outra oportunidade. Bom dia, excelência. Bom dia a todos. Bom trabalho. Vislumbrando a presença ilustre do desembargador José Pedro Fabrício Filho. Bom dia, meus amigos. Eu fui convocado para participar dessa sessão com relação a um processo, inclusive já adiantei meu voto nele, acompanhando o relator, Sua Excelência, o desembargador Evanildo, de forma que estou aqui à disposição dos senhores. Eu vou fazer, então, a proclamação do julgamento, resultado desse julgamento, é o processo 136 da pauta PJE. Composição, desembargador Evanildo, com a minha participação, desembargador Viana, já que o desembargador Paulo declarou seu impedimento. A turma, à unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto da relatoria. Eu agradeço a participação do desembargador Viana, rapidíssima, mas esperamos que em outra oportunidade seja mais intensa. Quem tem a agradecer sou eu pela atenção, mais uma vez, demonstrada por Vossa Excelência com relação aos desembargadores de outras turmas, né, que Vossa Excelência pensava que nós temos nossas atividades e realmente, né, eu agradeço a atenção e desejo a todos uma feliz sessão e um forte abraço. Até a próxima. Bom dia, desembargador. Teremos outra oportunidade. Bom, dando prosseguimento à sessão, chama a julgamento um recurso de distrito 1250-28/2022, da relatoria do desembargador Evanildo Coelho de Araújo Filho. O advogado solicitante é o Dr. Wagner Bezerra de Melo, OAB. Aliás, a parte que representa é João Anderson da Silva Soares. O Dr. Wagner está presente? Dr. Wagner? Não, ele não está presente, doutor. Que a gente pode passar adiante. Certo. Chama a julgamento, então, o agravo 2623-4/2022. Ordem da pauta é o 32, da relatoria do desembargador Evanildo Coelho. O advogado solicitante é o doutor Ivan Ferreira Gomes Neto, parte que representa H. Negreiro dos Santos, agravante. O doutor Ivan está presente? Presente, excelência. Bom dia. Bom dia. Vossa Excelência dispensaria a leitura do relatório, doutor Ivan? Sim. Pediria, então, que Vossa Excelência declinasse seu nome completo, OAB, parte que representa, para efeito de taquigrafia, e Vossa Excelência está com a palavra pelo prazo regimental. Vossa Excelência está com a palavra. Ivan Ferreira Gomes, OABPE 33740, represento a H. Negreiros, agravante. Primeiramente, bom dia. Cumprimento os demais julgadores na pessoa de Vossa Excelência, ilustre representante do Ministério Público, demais presentes na sessão. Não tomarei muito tempo de Vossas Excelências, isso é um processo de natureza tributária, uma execução fiscal. Eu tive a oportunidade de encaminhar um memorial para os gabinetes de Vossa Excelência nos termos do regimento vigente, e destacando algumas telas do processo originário que, no nosso entender, demonstram de forma irrefutável a nulidade do processo de execução.
Então, eu queria chamar a atenção para Vossas Excelências para alguns pontos, para a gente não correr o risco de efetivamente ter a continuidade de uma execução fiscal completamente nula. Então, bom, trata-se de uma execução fiscal de ISS, onde o município está executando ISS de uma montadora de imóveis, quando, na verdade, esse ISS era retido e recolhido nos municípios de efetiva prestação de serviço, ou seja, ela é sediada em Caruaru, mas se ela montava um móvel em Carpina, o tomador de serviço fazia a respectiva retenção do ISS. Então, o que tem, na verdade, nesses autos é uma cobrança em duplicidade, porque os ISS foram devidamente recolhidos, tá? Fazendo essa contextualização em relação ao mérito do processo, que é relevante, que já levaria à nulidade, é uma execução de uma coisa que já foi paga ao devido município da prestação de serviço, é de se ressaltar que não consta nos autos a intimação da executada para apresentação da defesa administrativa. A executada tomou conhecimento desse processo, desse auto de infração, desse lançamento, quando restou impedida de retirar uma certidão negativa, eis que procurou a prefeitura e acabou apresentando a defesa. Tá? A prefeitura, de forma ilegal, se antecipou, entrou com a execução dessa CDA independente do processo administrativo, e quando instada a se pronunciar sobre nossa sessão de pré-executividade, concordou que a execução deveria ser suspensa até o deslinde final desse processo administrativo. Todavia, sendo a execução ainda pendente de apresentação de defesa, não há que se falar em suspensão. Está se executando um crédito nulo, certo? A execução é inexigível, ainda que pendente esse trâmite da defesa administrativa. O juízo de origem entendeu por realmente suspender o processo até o deslinde final do processo administrativo. A gente chegou a embargar, apresentamos embargo de declaração, foi rejeitado. Então, foi apresentado esse agravo de instrumento. Eu queria chamar a atenção para um ponto relevante que a Procuradoria trouxe à tona para talvez induzir esse juiz a erro, que foi sobre a alegação da perda de objeto desse agravo em razão da conclusão do processo administrativo. Só que o processo administrativo, primeiro, não poderia se lançar a CDA e muito menos se executar uma CDA quando pendente um processo administrativo, ainda mais de um imposto que foi recolhido na localidade devida. E, além disso, o município alega que a defesa administrativa foi apresentada no processo administrativo de forma intempestiva, mas nem traz aos autos o comprovante de notificação da empresa executada, e, ao contrário, no termo de autuação consta que a assinatura do auditor foi dentro dos 30 dias posteriormente protocolada a defesa, levando a crer que não há motivo para se alegar essa suposta intempestividade. Então, não há, na verdade, perda de objeto do agravo. Não haveria motivo sequer para haver a suspensão do processo, porque, uma vez reconhecido pelo município que o processo administrativo ainda precisava de um deslinde, seja ele qual fosse, não há que se falar em legitimidade ou validade da CDA, muito menos que se falar em legalidade dessa execução. Então, se Vossas Excelências, com a devida vênia, levarem em consideração essa perda do objeto ou até rejeitarem o agravo, estariam convalidando ou validando a execução de um título nulo. Ou seja, o município poderia, contra um contribuinte, no meu caso é uma empresa, recolhe ISS, está com problema de cadastro, está sem conseguir vender para outros municípios por causa desse contexto, de um imposto que, inclusive, foi recolhido na localidade própria, mas isso pode acontecer com IPTU, com qualquer coisa. O município simplesmente lança, não notifica, prazo do processo administrativo não é claro, entra com a execução antes do fim do processo administrativo,
e simplesmente tenta convalidar esse ato sem o cumprimento dos requisitos legais. Então, em se tratando de uma execução fiscal, com os requisitos rígidos previstos em lei, não há que se falar em suspensão, não há que se falar em convalidação, porque é caso de nulidade, isso é bastante claro. Então, gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências para esses pontos, foi destacado, inclusive, em prints, no corpo do memorial do próprio agravo, está bastante claro. E o próprio município reconheceu que não havia o deslinde final do processo administrativo, o que leva à nulidade dessa execução. Por tal motivo, eu estou pedindo o provimento do agravo e agradeço a atenção de Vossas Excelências e encerro por aqui. Agradeço a participação do Dr. Ivan e devolvo a palavra novamente ao relator, desembargador Evanildo. O desembargador Evanildo está desligado o microfone, desembargador. Me desculpe. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Me escutam? Agora sim. Muito obrigado, senhor presidente. Aqui renovando, reiterando meus cumprimentos iniciais. Bom dia, Vossa Excelência, ao desembargador Paulo, aos procuradores Eduardo Paulo, ao doutor Ivan Ferreira. Eu vou fazer aqui a leitura do meu voto, para que a gente não perca muito tempo, até porque hoje eu estou sob inspeção, desembargador, agora aqui no gabinete, por conta da visita do CNJ. Pois bem, inicialmente, o município agravado sustenta a ausência da efetivação de preparo regular por parte do recorrente, alegando que deveria tomar-se por base o valor da causa, qual seja R$ 51.511,66. Ocorre que, com base no artigo 11, parágrafo 5 da Lei Estadual 1716 de 2020, acho que ressalvada a hipótese prevista no inciso 7 deste artigo, são devidas no agravo do instrumento, custas processuais no valor de R$ 278,31. Ou seja, a regra do preparo do agravo do instrumento, independentemente do valor da causa, observa valor fixo. Obtendo o agravante efetuado do preparo regularmente, é indevida a intimação deste para recolhimento em tudo. Bom, dito isto, preenchido o requisito de admissibilidade recursal, passo a análise do agravo interno. Em análise às razões recursais, o agravante requer a reforma da decisão agravada, alegando que, ausente a exigibilidade do tipo exequente, deve o feito ser distinto. Quanto à nulidade do CDA, que lastreia a execução fiscal, alega o agravante a pendência de apreciação do recurso administrativo ofertado em 20 de 3 de 2022. No entanto, consta na CDA, e aí tem o ID 247-86425, a data da inscrição como sendo 18 de 2 de 2022, bem como o município agravado apostou a análise do alegado recurso administrativo, dando conta do não conhecimento deste com base na intempestividade, restando a referida decisão preclusa administrativamente. Nesse contexto, eu trago aqui jurisprudência, amparando a teoria do município, na apelação civil de número 0028259-102, 01340-36182 de São Paulo, relatoria do desembargador federal Johnson de Salvo, na data do julgado foi 5 de 9 de 2019, na sexta turma, com publicação no mesmo ano, dando conta de que, vou ler só o trecho da emenda, direito administrativo, processual civil, a execução civil, dívida de natureza não tributária, multa imposta pelo município de São Paulo por execução de passeio em desacordo com as normas vigentes, parte do apelo não conhecida, inovação em sede recursal, recurso intempestivo, inexistência de suspensão da exigibilidade do crédito executado, apelação improvida na parte conhecida, com imposição de honorários recursais. Essa jurisprudência, ela traz no seu bojo que o recurso intempestivo não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito, de modo que, no momento da propositura da execução fiscal, a dívida era certa, livre de exigir, precedente da Corte Paulista. Diante disso,
é ônus do executado demonstrar a presença dos pressupostos necessários à suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Porém, não comprovada a interposição tempestiva da reclamação ou recurso ao lançamento tributário em questão, nos termos do artigo 151.3 do CTN, ratifica-se a plena exigibilidade do título exequente. Nesse sentido, senhor presidente, eu voto em negar provimento ao agravo do instrumento ora em análise. É assim como me manifesto. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado. O desembargador relator nega provimento ao agravo. Desembargador Paulo Augusto. Também estou acompanhando o relator diante desse óbice da intempestividade. Como voto, presidente? Eu também já votei no sistema e proclamo o resultado. A turma, unanimidade de votos, negou provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Eu agradeço a participação do doutor Ivan e até uma outra oportunidade. Bom dia, doutor. Obrigado, Excelência. Bom dia. Dando prosseguimento à sessão, chama a julgamento a apelação 4856-95, 2017, ordem da pauta é o 41, advogada solicitante, é de minha relatoria essa apelação, Daniela Padilha de Oliveira, parte que representa Ana Paula Silva Moraes e outros. Doutora Daniela, vejo que está presente aqui. Doutora Daniela, seja bem-vinda. Pediria que Vossa Excelência declinasse seu nome completo, OAB, parte que representa, para efeito de taquigrafia. Vossa Excelência dispensaria a leitura do relatório? Sim, doutor. Inclusive, muito bom dia a todos. Obrigada pela recepção, pela atenção. Posso dizer meu nome? Só um instante. Vossa Excelência está com a palavra. Pediria que Vossa Excelência declarasse seu nome completo, OAB, parte que representa. E Vossa Excelência tem um prazo de até 15 minutos. Vossa Excelência está com a palavra. Perfeito. Daniela Padilha de Oliveira, OAB-PE, número 42457, representando os autores Ana Paula Silva Moraes e Marcos Santos Azevedo, que somos os apelantes. Então, cumprimento o senhor doutor desembargador, excelentíssimo desembargador Honório Gomes, e também os demais presentes, servidores do TJ, que estão aqui nesse julgamento, e agradeço pela oportunidade de falar sobre esse caso. Pretendo, doutor, ser o mais breve possível, e a todos também presentes, para que eu possa ajudar a contribuir aí no ritmo de trabalho, né, de Vossas Excelências. E essa situação trata-se, de forma resumida, né, de uma apelação interposta diante de sentença que foi proferida aqui na primeira vara da Fazenda Pública de Caruaru, que foi julgado improcedente os pedidos nossos, né, como apelantes, no ação de indenização por dano moral, que pugnamos de forma também resumida a condenação do município, né, do apelado, ao pagamento de indenização por danos morais diante a excelência do descarte inadequado de um feto, da impossibilidade de sepultamento por uma família, por uma mãe, por um pai, do seu bebê, pela conduta inadequada do apelado. Pela conduta inadequada da mínima ética médica que não aconteceu. Além disso, do fornecimento de uma declaração de óbito de forma tardia, em desacordo com as determinações legais, desprezando a vida daquele bebê, feto ou criança, a palavra que nós queiramos aí adotar. Então, sabemos, claro, que estamos aqui em um ambiente jurídico, que temos que trazer todas as questões legais, mas também precisamos tratar do ponto de vista de dignidade, do ponto de vista moral que não foi dado a essa família e a esse bebê de sequer sepultar os restos mortais de seu filho. Excelência, quando nós, em qualquer procedimento médico que possamos fazer, vamos, por exemplo, fazer um procedimento de retirada de uma pedra no rim, de uma parte do nosso corpo que nós não desejamos mais que ele esteja, como, por exemplo, uma vesícula ou algo nesse sentido, todos os procedimentos, qualquer instituição de saúde é obrigada a perguntar à pessoa envolvida o que ela deseja fazer com isso. O que ela deseja fazer com aquele resíduo de saúde. Eu vou chamar até de uma forma fria, me perdoe até que é difícil de falar de forma fria sobre um caso tão delicado, doutor, Excelência,
Mas se eu chamar o bebê, o feto, até de resíduo de saúde, mesmo que ele fosse um resíduo de saúde, existem as RDCs da Anvisa, que são os regulamentos e tudo mais, as portarias, que exigem da instituição a adoção de procedimento perante a família, perante os envolvidos, do que deve ser feito ou não com aquele resíduo. Então, reforço o descarte inadequado, que não há nenhuma prova no processo que o apelado cumpriu com seu dever de instituição de saúde de possibilitar aos pais do feto, os pais desse bebê, o sepultamento, a conduta adequada, ou até se eles não quisessem sepultar, que fosse incinerado, mas em nenhum momento isso de fato aconteceu. Então, além de tudo, além de descartar inadequadamente, de impossibilitar o sepultamento, de não fornecer a declaração de óbito de acordo com a Lei de Registros Públicos, de acordo com a ética médica, porque eles vieram trazer essa declaração só após a minha intervenção, além de desprezar a dignidade tanto do bebê quanto dessa família. Ainda assim, diante de todo esse contexto, esse processo foi julgado improcedente, pois não foi visto o nexo de causalidade entre o descarte inadequado e o dano que foi causado. De fato é que o descarte foi inadequado. Há provas fartas nesse processo. Eu entendo que realmente tem muitos documentos para que o doutor possa se ater. Por isso que eu fiz questão de vir aqui hoje buscar falar da forma mais resumida as nossas objeções, as nossas questões. Então, no processo foi pedido isso. Além do benefício de justiça gratuita na inicial, nós pedimos que o réu prestasse esclarecimentos sobre o paradeiro desse bebê, que emitisse a declaração de óbito nos moldes elencados pela Lei de Registros Públicos e que fosse condenado à indenização a título de danos morais. Nesse cenário, tivemos uma liminar deferida para o município prestar esclarecimentos sobre o bebê, sobre o seu destino, para que emitisse a declaração de óbito nos moldes da lei, mas essa decisão não foi cumprida até hoje. Nunca foi fornecido o paradeiro desse bebê. Um ano depois de receber a intimação, que foi em 2017, o réu, em 2018, veio dizer que o paradeiro foi dado, que fez a destinação de acordo com as RDCs que regem o tema, mas não juntou uma prova sequer do cumprimento disso. Então, após isso, a sentença julgou improcedente e ocorre que estamos aqui discutindo que não foi descartado corretamente pelo hospital o bebê, não ofereceu à mãe, não ofereceu ao pai, não ofereceu à família o direito de sepultar uma criança. Então, Excelência, merecendo a sentença ser reformada diante dessa questão. Após essa introdução fática, vamos entrar no mérito em si de alguns pontos, de algumas legislações que eu entendo que são várias, quando a gente entra nesse tema de portarias, resoluções de Anvisa, e aí a gente precisa resumir. E tem um ponto específico na sentença que o Dr. Romeu, ao julgar, colocou: abre aspas, é imprescindível ressaltar que os requerentes alegam 2 supostos erros cometidos pelo hospital. E um deles é o descarte da criança junto com a placenta. Inclusive, Excelência, eu abro aspas nesse momento, que como foi colocado na audiência de instrução, a mãe escutou: mãe, seu filho foi jogado no lixo, porque ele é resto, ele é placenta. Dizer isso a uma mãe, Excelência, após um parto. Mas tudo bem, isso não temos provas, temos apenas a alegação dessa mãe. Seguindo com as provas documentais que conseguimos em um hospital público para uma pessoa muito leiga como a mãe dessa criança, o Dr. Romeu julgou dizendo que, com a documentação que acostamos, verifica-se legalidade dos atos praticados pelo demandado, amparados pela Portaria 72 de 2010 do Ministério da Saúde. E aí, na nossa apelação, nós pedimos a reforma da sentença com base em um ponto seguinte: essa portaria que o Dr. Romeu fundamenta a sentença fere expressamente um conjunto de normas que regem o tema. Por quê? Quando ela entrou na maternidade, a apelante, grávida de 20 semanas e alguns dias de gestação, e obteve a declaração de óbito como está anexa no processo no ID 21, 27, 40, 72, ela teve essa declaração de óbito. A filha dela, inclusive, tem certidão de óbito
A menina tem um nome que se chama Pietra Moraes Azevedo, conforme a certidão de óbito anexa no processo. O hospital encaminhou os restos da menina para o lixo e não deu oportunidade dos pais de fazerem o sepultamento. Assim, não atuou em conformidade com o protocolo clínico regular. Não fez o que as portarias dispõem. Então, o doutor, na sentença, fez a fundamentação com base nessa portaria que eu já mencionei, mas na portaria 116 de 2009, que também é do Ministério da Saúde, nós temos que nos óbitos fetais, os médicos ficam obrigados a fornecer declaração de óbito quando a gestação tiver duração igual ou superior a 20 semanas. Já na resolução também do Conselho Federal de Medicina, 1779 de 2005, diz que os médicos são obrigados a fornecer declaração de óbito quando a gestação tiver duração igual ou superior a 20 semanas. Mas nessa portaria que o Dr. Romeu menciona na sentença, 72 de 2010, há uma previsão que considera-se como óbito fetal 22 semanas. Então, há uma celeuma. Umas portarias dizem 20, outra quer dizer que é apenas essa, a 72, fala em 22 semanas de gestação. O ponto é o seguinte, nós temos a portaria 116 de 2009, a resolução de 2005 e as RDCs da Anvisa 306 de 2004, que foi atualizada pela RDC 222 de 2018, que considera 20 semanas como a idade gestacional. Em nenhum trecho da portaria 72 de 2010 do Ministério da Saúde existe previsão de revogação de nenhuma dessas outras portarias ou regras que eu mencionei. Logo, quando falamos disso, quando a legislação não oferece a segurança jurídica necessária, devemos utilizar o critério da maior cautela, ou seja, seguir o conceito mais restritivo que é determinado pela maioria das normas, que é considerar a idade gestacional de 20 semanas. Mais ainda, Excelência, inclusive aproveito que eu estou vendo que tem o Dr. Paulo, que é do Ministério Público aqui, nós obtivemos um parecer favorável do Ministério Público nesse caso, que também já está no processo. Nós só conseguimos a emissão da certidão de óbito do bebê através de uma ação de suprimento de registro civil, que também está no processo. A empresa que a apelante trabalhava considerou como parto o evento e a indenizou com estabilidade, com salário maternidade, também está no processo essa prova. Então, se nós até então considerássemos as 20 semanas, nós estamos falando de um parto, nós estamos falando de um bebê que não foi sepultado, que foi jogado no lixo e não se deu oportunidade aos pais de cuidar dele. Mas ainda assim, se a gente disser, tinha menos de 20 semanas, tinha menos de 500 gramas, era só um pedacinho de gente, não era nada, era um lixo, como o pessoal do hospital disse. Era nada. Mesmo se nós considerássemos nada como um resto, vamos à RDC da Anvisa de número 306 de 2004, que já foi atualizada agora em 2018 pela RDC 2022, mas o termo continua o mesmo, que diz assim, Excelência: peças anatômicas do ser humano, produto de fecundação sem sinais vitais, com peso menor que 500 gramas ou estatura menor que 25 centímetros, ou idade gestacional menor que 20 semanas, que não tenham valor científico ou legal e não tenham, aí agora o mais importante, havido requisição pelo paciente ou seus familiares. Após o registro no local de geração, devem ser encaminhados para sepultamento em cemitério ou tratamento térmico. A RDC é expressa que não tenha havido requisição pelo paciente ou seus familiares. E tem que ter registro no local da geração. Os pais requereram. E o hospital não tem nenhum registro do que foi feito com o bebê, pois não está em nenhum lugar do processo. E ainda, Excelência, que estivessem, nunca foi dado a esses pais o direito de verificar onde está o seu bebê. Imagine nós aqui, pais, mães, que passássemos por isso. O que é que a gente ia querer do nosso judiciário? O que a gente ia querer da nossa justiça?
dos nossos órgãos, das entidades que deveriam cuidar de nós. Então, mesmo que não tenhamos, como ele diz, valor científico, ou que não tenha havido requisição do paciente, o hospital deveria registrar isso e proceder com sepultamento em cemitério. O que não foi feito até hoje, nunca se sabe o que foi feito. Nunca se Liberaria a sabe. doutora Daniela, que lhe restam 2 minutos. Ok, doutor, muito obrigada pela atenção. Então, o nosso pedido é que observe-se essa RDC, que mesmo que o feto tivesse menos de 20 semanas, era obrigação do hospital colher a autorização dos pais para ser definido o seu paradeiro, facultando-lhes o sepultamento que tanto desejavam de seu filho, de sua filha Pietra, que é de acordo com a crença dos autores. Era obrigação do réu e não foi cumprida, Excelência. O nexo de causalidade é evidente. Os pais, os apelantes, meus clientes, não sepultaram seu bebê por negligência do hospital, ele tendo 20, 10, 15 gramas semanas. Isso independe. A legislação está clara. Eles tinham o direito de fazer o que quisessem, assim como todos nós temos se nós tirarmos uma parte ínfima do nosso corpo, que dirá um bebê, que dirá um feto. Então, como podemos considerar essa conduta correta? Ressalto ainda a jurisprudência do STJ no RESP 1351105, que está na apelação. O parecer favorável do Ministério Público, que também está na apelação. E tudo mais que nós falamos, diante, inclusive, do descumprimento da liminar até então. Portanto, Excelência, encerro essa minha fala. Me perdoe até a emoção quando a gente fala, a gente se exalta um pouco, mas de toda sorte, concluo solicitando a reforma da respeitável sentença qual, para que seja o réu condenado ao pagamento de indenização a título de danos morais, que colocamos aí no importe de R$500 mil, de acordo com a jurisprudência anexa do processo, não foi da nossa cabeça, ou um valor que o doutor e os nobres desembargadores entendam como cabível, por ser medida de justiça a reforma dessa sentença. Doutor, eu agradeço a todos os presentes, excelentíssimo doutor Honório, pela atenção, pela escuta sincera e me coloco à disposição para eventuais também esclarecimentos. Muito obrigada. Nós agradecemos a participação da doutora Daniela Padilha e passo agora a exalar meu voto. Senhores desembargadores, senhores procuradores, senhores advogados. O presente recurso é presente regular, tempestivo e cabível, por ser a parte recorrente beneficiária de justiça gratuita, enquanto dispensada do recolhimento imediato do pré-pago. Artigo 98, inciso 1 do CPC. Assim, conheço do recurso. O cerne da impugnação consiste em estabelecer se há dano moral a partir dos eventos narrados pelos apelantes. Pois bem, ao analisar os autos, observa-se que no dia 14 de 5 de 2017, a gestante foi admitida no hospital com quadro de, aspas, abortamento infectado. E nos termos do prontuário, havia perda de líquido fétido por via vaginal há 19 horas. ID número 2320668. Tal informação se coaduna com o exame laboratorial realizado em 3 de 5 de 2017, que apontava a existência de infecção urinária em curso na gestante. Noutros termos, já no dia 13 de 5 de 2017, havia um sinal de infecção muito provavelmente relacionado com a morte prematura e lamentável do feto, notadamente diante da informação da existência de líquido fétido, pouco tempo depois do primeiro atendimento hospitalar. Com efeito, tem-se que não há qualquer indicativo de que houve uma negligência médica no primeiro atendimento. Muito pelo contrário, havia um sinal de infecção urinária que se instalou em decorrência lógica do abortamento infectado, que só foi descoberto no dia 14 de 5 de 2017. Além disso, nos termos do prontuário acostado aos autos, tem-se a informação de que, em 15 de 5 de 2017, por volta das 16 horas, houve a expulsão do natimorto com 270 gramas, e assim houve o descarte do concepto. Não há que se cogitar que houve irregularidade no descarte do produto do aborto, e, consequentemente, na inexistência da certidão de óbito, porquanto, tal qual referenciado pelo magistrado singular, a conduta hospitalar guarda coerência
com o disposto na portaria número 72/2010, que estabelece que a expedição de documento não se afigura obrigatória quando o feto não possui mais de 500 gramas. Confira-se o disposto no artigo 2º, inciso 3, da portaria número 72/2010. Inciso 3. O óbito fetal é a morte de um produto da concepção antes da expulsão ou da extração completa do corpo da mãe, com peso ao nascer igual ou superior a 500 gramas. Quando não se dispuser de informações sobre o peso ao nascer, considerar aqueles com idade gestacional de 22 semanas, 154 dias de gestação ou mais. Quando não se dispuser de informações sobre o peso ao nascer e idade gestacional, considerar aqueles com comprimento corpóreo de 25 centímetros, cabeça, calcanhar ou mais. Infere-se da norma regulamentar que, sobre a obrigatoriedade da expedição de certidão de óbito, que a idade gestacional somente se afigura relevante quando se puder estimar o peso. Por essa razão, afigura-se relevante, no caso, a utilização da idade gestacional, como pretende os apelantes, para enquadrar como obrigatória a expedição da certidão de óbito, no caso em tela. Some-se a isso que as demais portarias citadas pelos apelantes são anteriores à de número 72/2010 e, levando-se em conta que, nos termos da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, a lei posterior revoga a anterior quando expressamente a declare, quando seja com ele incompatível ou quando regula inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Portanto, não há que se falar em irregularidade na existência de expedição da certidão de óbito da forma imediata. De igual sorte, quanto ao descarte do produto do aborto, tem-se que não existe qualquer irregularidade na sua destinação à coleta de resíduos hospitalar. Esse ponto, aliás, foi satisfatoriamente esclarecido pela municipalidade quando instada a cumprir a determinação judicial deferida liminarmente. De outra banda, para além das informações dos apelantes, não há qualquer indicativo de que o quadro de abortamento infeccioso não tivesse sido comunicado à gestante no próprio dia 14 de 5 de 2017, pois tal informação consta do prontuário médico e a informação de que a paciente se encontrava consciente durante o atendimento, pois sobre os fatos lamentáveis relacionados com o fruto da concepção. Ademais, ao considerar que o abortamento infeccioso ocorreu antes mesmo do atendimento médico, o alegado aborto em decorrência do uso de substância abortiva não encontra amparo nas provas dos autos, pois, repise, o quadro infeccioso do dia 13 já era indicativo do abortamento. Logo, por indução, não há como a medicação referenciada pelos apelados terem causado o mencionado aborto. Neste contexto, tal qual referenciado pelo magistrado singular, não há indicativo de que houve conduta ilícita a respaldar o acolhimento da petição deduzida na origem. Ante o exposto, votam-se de negar provimento de recurso de apelação, mantendo-se, pois, inalterada se recorrida. Eleva os honorários para 15% sobre o valor atribuído à causa e mantém a condenação dos vencidos nas custas, ressaltando, no entanto, a suspensão da exigibilidade do pagamento em razão do benefício da gratuidade da justiça. É como voto. Está em discussão. Como voto, desembargador. Doutor Honório, o gabinete do desembargador Evanido me informou que... já vai entrar agora. Caiu, mas ele retornou já à internet. Certo. Vamos aguardar. Peço desculpas aos senhores, enquanto o desembargador Evanido retorna à sala, porque houve um problema técnico. Peço um pouco de paciência só. Presidente, pedindo perdão, eu li atentamente o voto de excelência, tive uma estabilidade em rede aqui no Tribunal de Justiça, li atentamente, agradeço a oportunidade para me manifestar. Senhor presidente, eu não sei se há uma ordem nesse sentido, mas, diante do que foi aqui explorado na abordagem da advogada e do que eu pude absorver do processo através do excelente voto de Vossa Excelência, eu gostaria de pedir vistas desses autos
para aprimorar o meu pensamento, sobretudo em razão de normas que foram aqui apresentadas da Anvisa, RDC. Muito embora Vossa Excelência tenha esclarecido que, quanto às portarias, eu também concordo que a posterior ela revoga a anterior, mas foram trazidas aqui na sustentação oral pela advogada algumas normativas que eu gostaria de ter mais aprofundamento na sua análise para proferir meu voto. Então, de antemão, não sei a ordem aí, se o desembargador Evanildo precisaria votar, mas eu vou pedir vistas, inclusive acompanhado das notas taquigráficas. Desembargador Evanildo aguarda. Eu vou aguardar, desembargador Honório, o voto de vista. Certo. Então, após o voto do relator, pediu vistas o desembargador Paulo Augusto, com notas taquigráficas. O desembargador Evanildo aguardará o retorno do processo à pauta. Eu agradeço a participação da Daniela. O processo será, mais uma vez, incluído em pauta após o voto vista do eminente desembargador. Agradeço a participação da senhora e até outra oportunidade. Dando prosseguimento à sessão, chama a julgamento a apelação 834/97/2019, é o 67 da pauta PJE da relatoria do desembargador Evanildo Coelho Araújo Filho, advogado solicitante, a doutora Maria Alice de Souza. A doutora Maria Alice está presente? Ela representa, me parece que é a Neoenergia. Isso mesmo? Seu microfone está desligado, doutora. Agora. Bom dia, excelências. Isso, exatamente, Neoenergia. Neoenergia. Ok. Doutora Maria Alice, Vossa Excelência dispensaria a leitura do relatório? Sim. Então, vou conceder a palavra desde logo a Vossa Excelência. Pediria que Vossa Excelência declinasse seu nome completo, OAB, parte que representa para efeito taquigrafia. Okay? Vossa Excelência está com a palavra pelo prazo regimental de até 15 minutos. Obrigada, bom dia a todos. Meu nome é Maria Alice de Souza, OAB 52973, e represento a empresa apelante, a Neoenergia Pernambuco. Primeiramente, excelências, impede dispor que o caso trazido à atenção diz respeito à apelação interposta pela Neoenergia, em face de uma sentença que julgou improcedente os pedidos de anulação de débitos de IPTU incidentes sobre os imóveis onde funcionam as subestações de energia elétrica da companhia no município de Toritama. Com todo o respeito devido, excelências, é possível identificar alguns vícios na sentença de primeiro grau que serão agora apontados. O primeiro vício, excelências, diz respeito à questão do cerne da pretensão autoral. O magistrado de origem, ele menciona que o resultado do processo, ele justifica o resultado do processo pela inaplicabilidade da imunidade tributária recíproca à concessionária de serviço público por se tratar de uma empresa que possui fins lucrativos e, portanto, não faria jus a essa imunidade. Contudo, excelências, a pretensão da apelante, desde a exordial, não é a obtenção da declaração da imunidade tributária recíproca, mas sim o reconhecimento de que se trata de hipótese de não incidência de tributo. Portanto, a empresa pretende a obtenção de uma declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre a Neoenergia Pernambuco e o município de Toritama em relação ao imóvel em questão. Esse pequeno detalhe, excelências, é importante para a resolução da controvérsia da lide, de modo que peçam a licença para trazer um breve esclarecimento acerca dos dois institutos jurídicos, da imunidade recíproca e da não incidência tributária, que apesar de resultarem efeitos práticos bastante semelhantes, ou que resultam na não exigência de um tributo, eles são fundamentalmente distintos. Isso porque a imunidade tributária recíproca ela decorre da previsão constitucional, que estabelece expressamente que as pessoas políticas de direito constitucional interno
a incompetência, né, dessas pessoas políticas de direito constitucional interno para instituir tributos que alcancem situações específicas e delimitadas pelo texto constitucional. Por sua vez, a não incidência tributária ela ocorre quando um determinado fato da realidade não corresponde à hipótese prevista na legislação. Isto é, eles não foram abarcados pela norma que determinou o fato gerador da cobrança. Feitos esses esclarecimentos, não resta dúvida que a controvérsia dos autos ele se refere ao reconhecimento da hipótese não incidência de IPTU, tendo em vista que a Neoenergia Pernambuco ela é uma mera detentora e não proprietária desses imóveis, e por isso ela não pode figurar como contribuinte do imposto, já que ela não exerce sobre determinado imóvel o animus domini, que é uma característica essencial para a ocorrência do fato gerador do tributo, do IPTU. Isso porque, excelências, a propriedade ele é um direito absoluto e perpétuo que dará ao proprietário o poder de usar, gozar, dispor, alienar e reivindicar o bem. Então, por se tratar de um direito perpétuo, não poderia o contrato de concessão prever uma condição resolutiva de reversão dos bens quando do encerramento do contrato, quando do encerramento do período da concessão. Essa previsão contratual é incompatível, por sua vez, com o direito de propriedade, pois falta à concessionária de energia elétrica as faculdades essenciais com a livre disposição da coisa, que não pode acontecer, uma vez que, mais uma vez, reitera-se, o bem vai ser revertido em favor da União com o final do período de concessão. Sendo assim, fica evidente que o imóvel em questão ele pertence à coletividade representada pela União, e os bens, as instalações que são designadas à empresa são vinculados, são objetos do contrato de concessão. E por isso a relação em questão é o Instituto da Detenção, que está previsto no artigo 1198 do Código Civil, que diz que o detentor é aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, ele conserva em posse de outro, a posse em nome desse outro, em cumprimento de ordens e instruções, que, no caso, é a companhia juntamente com a União. O segundo vício, encontrado também na sentença que ora se recorre, está relacionado ao principal fundamento que foi utilizado na sentença com relação à aplicação do precedente do STF, especificamente o tema 437. Contudo, excelências, ele não tem aplicabilidade no caso, uma vez que, apesar de tratar de IPTU, de imóveis pertencentes à União Federal, as circunstâncias fáticas desse tema são distintas e foram objeto, inclusive, de distinção detalhada da apelante nas suas razões recursais. O entendimento firmado pelo recurso especial objeto do tema 437 do Supremo Tribunal Federal, ele não pode ser aplicado ao caso, ele guarda distinção, principalmente porque o objeto daquele recurso ele era incidência de IPTU sobre imóveis que estavam em regime de cessão à pessoa jurídica de direito privado. E o imóvel em questão, conforme já disposto, ele está em regime de detenção da concessionária, decorrente única e exclusivamente do contrato de concessão firmado com a União, e, portanto, o precedente não guarda qualquer aplicabilidade ao presente caso. Além disso, também cumpre trazer as considerações a respeito da ratio decidente desse julgado, que foi no sentido de manter a incidência do IPTU como uma forma de proteger a livre concorrência, o que também não pode ser levado em consideração no caso em questão, uma vez que a companhia ela desenvolve uma atividade em regime não concorrencial, com um monopólio natural e legal da concessionária na prestação de serviço de iluminação pública. É importante também destacar que a distinção dos precedentes, tanto com relação ao precedente que foi fundamentado na sentença 437, já foi reconhecida através da reclamação 32.717 de São Paulo pelo ministro Fux, que também trazemos no recurso de apelação. Portanto, é evidente que não há qualquer similaridade fática do presente caso com o tema 437 do Supremo Tribunal Federal, de modo que eles não devem ser interpretados da mesma forma. Inclusive, a distinção também já foi reconhecida pela Terceira Câmara de Direito Público do Egrégio TJPE, no julgamento de agravo de instrumento
contra o município de Vitória de Santo Antão, onde restou decidido que IPTU não seria exigível nos casos em que se detém a posse sem o animus domini, tal qual é igual ao presente caso, o que ocorre nos imóveis de propriedade da União Federal, onde funcionam subestações de energia elétrica da Energia Pernambuco. E, por fim, esclarecida a questão da inaplicabilidade desses precedentes que fundamentaram a sentença, é importante também apontar a necessidade de enfrentamento do argumento levantado pelo apelante que não foi mencionado na sentença com relação à inconstitucionalidade dos artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional. Nesse sentido, Excelência, destacamos que as normas municipais que instituem o IPTU, elas devem ser interpretadas em conjunto com os preceitos fixados na Constituição Federal, conforme é sabido. E da simples análise do artigo 32 e do artigo 34 do CTN, que são anteriores à Constituição, mas foram recepcionados posteriormente, poderia ser interpretado equivocadamente que o titular do seu domínio útil ou possuidor a qualquer título poderiam ser contribuintes do IPTU, além do proprietário. Contudo, Excelências, uma interpretação sistemática feita a partir do artigo 156, inciso 1 da Constituição, fica claro, fica expresso do que o Constituinte elencou somente o proprietário ou possuidor com efetivo animus domini para ser o contribuinte de IPTU. Trata-se, portanto, de uma limitação intrínseca à regra matriz de incidência tributária desse determinado tributo, que se refere estritamente à propriedade. E para traçar um conceito cunhado pelo direito privado, a ideia de propriedade ela não pode ser alterada, ela não pode ser confundida pelo legislador como sendo uma mera posse ou detenção para fins de tributação, aumentando indevidamente a hipótese de incidência do imposto, conforme expressamente é vedado pelo artigo 110 do Código Tributário Nacional. Assim, Excelências, é evidente que não pode ser o mero detentor imputado como contribuinte de IPTU, uma vez que não possui, reitero-se, não possui o animus domini e não existe qualquer riqueza inerente ao tributo. Por todo o exposto, Excelências, é que se requer que seja dado provimento integral ao recurso de apelação com a reforma da sentença nesse ponto, para que seja declarada a inexistência de relação jurídica tributária entre a Neoenergia Pernambuco e o município de Itoritama, relativamente ao imóvel onde funciona a subestação de energia elétrica no município e anulação dos débitos dessa natureza já lançados pelo município. Eu agradeço pela atenção dispensada e me coloco à disposição para fazer quaisquer esclarecimentos adicionais. Ok. Nós agradecemos a participação da doutora Ali. Devolvo a palavra ao eminente desembargador relator Evanildo Coelho. Muito obrigado, senhor presidente. Reiterando minha saudação inicial, meus cumprimentos a Vossa Excelência, desembargador Paulo, os procuradores de Justiça, Paulo e Eduardo, e a doutora Alice, parabenizando pela brilhante exposição que fez aqui. O tema já está, como é que eu diria, já está bem delimitado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, também nas câmaras tributárias, e aqui na nossa Câmara Regional. Eu me lembro recentemente de um voto do desembargador Honório, que a gente teve a oportunidade de ver, lançado no processo, na apelação 054-1579, distrito 6, que a gente tomou até por base o mesmo, para lançar o nosso voto. No meu entendimento, vai de encontro à teoria da doutora Alice, e foi lançado, aqui eu vou pedir para resumir o meu voto da seguinte forma. Trata-se de recurso de apelação interposto pela CELP, em face da sentença proferida pelo juiz da Vara Única da Comarca do Itoritama, o qual julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória acumulada com anulatória do lançamento tributário proposta em desfavor do município de Itoritama. Incide IPTU sobre o imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo a empresa cessionária devedora de tributo, precedentes vinculantes do STF e do STJ. De acordo com o artigo 32 do CTN, o fato gerador do IPTU é, aspas, a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, fecha aspas. O artigo 34, no seu turno, estabelece que, aspas, o contribuinte do imposto
é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer tipo. Fecha aspas. Desse modo, como a empresa concessionária é possuidora do imóvel, ela também é considerada contribuinte do IPTU. O princípio da modicidade tarifária não pode ser invocado para limitar a atuação independente do município na instituição e majoração de tributos de sua alçada, mormente quando o ente não é parte no contrato de concessão, devendo eventual desequilíbrio ser resolvido por meio de revisão por fato do príncipe ou fato de terceiro, se for o caso. Não há que se falar na aplicação da regra constante do artigo 155, parágrafo 3º da Constituição Federal, pois o termo, aspas, operações relativas à energia elétrica, aspas, não abrange o IPTU, imposto que tem como fato gerador, repita-se a propriedade, o domínio útil, ou a posse de bem imóvel por natureza ou por cessão física, artigo 32 do Código Tributário Nacional. Não se tratando, portanto, de tributação de serviço de fornecimento de energia elétrica propriamente dita. Então, senhor presidente, nesse sentido, meu voto é negando provimento ao recurso. É assim como me manifesto, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado. Em discussão, o voto do relator, que nega provimento ao recurso, como voto do desembargador Paulo Augusto. Senhor presidente, senhores desembargadores, procuradores de justiça, doutora Alice, quero parabenizar a doutora Alice pela sua explanação, mas me filiar e também parabenizar o desembargador Evanildo pela densidade do seu voto, desembargador, e não me surpreende que ele veio inspirado em voto anterior do nosso presidente, desembargador Honório, que com muita prudência, muita cautela tem nos dado aí substância para também adentrarmos em questões tão polêmicas. Então, diante disso, eu acompanho o relator pedindo vênia, pedindo as escusas à defesa, que foi muito bem feita pela doutora Alice. Eu queria saudar a doutora Alice pela sustentação oral, que insiste numa tese difícil. Essa matéria é conhecida da Corte, há precedente nosso de longa data, há precedente do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, mas a ilustre advogada defende com galhardia a tese que acredita, está cumprindo muito bem o seu papel. É exatamente isso, tá? Que, quem sabe um dia essa orientação mude, mas, por enquanto, a tese me parece, é contrária aos interesses da ilustre advogada. Então, eu vou proclamar o resultado, pedindo todas as vênias à ilustrada defesa para negar provimento ao recurso, à unanimidade de voto, nos termos do voto do relator. Agradeço, doutora Alice. Até uma outra oportunidade. Tenha um bom dia. Dando prosseguimento à sessão, eu vou chamar aqui as preferências. Aqui, esse foi 67, né? Há um pedido de sustentação oral que o advogado entrou agora, mas ele me parece que está colocando os trajes para poder participar da sessão. O 11 da pauta. Oi, doutor, já tá? É o embargo de declaração no desaforamento, é o 3226. Doutor Honório, ele é o 17, É o 17, Eu estou fazendo primeiro a preferência. Ah, certo, entendi. O embargo de declaração no desaforamento é o 3226-77, 222 é o 11 da pauta. É um embargo de minha relatoria. A advogada solicitando a doutora Vitória Galvão de Andrade. A parte que representa é Ibson Pereira Ferreira Barbosa. A doutora Vitória está presente? Bom,
Aí só um pedido de preferência. Deixa eu ver aqui a conclusão do voto. Esse é o 11 da pauta. Não vejo nenhum destaque aqui. Deixa eu ver só a conclusão aqui do voto. Essa é uma situação em que se alega, pela via desembarque de declaração, ter havido nulidade do julgamento, do desaforamento, alega a ilustrada defesa que o pedido de desaforamento foi julgado sem que a defesa fosse intimada para participar do ato e realizar a citação oral. Isso em caso de desaforamento. Por consequência, requer que os presentes aclaradores sejam conhecidos e providos para, anulando o julgamento, realizado no dia 24 de 2023, determinar a realização de novo julgamento com a imediata inclusão em pauta e intimação da defesa para informar se deseja apresentar a citação oral. Bom, eu estou trazendo aqui texto da lei, o artigo 619 do Código de Processo Penal, que fala da possibilidade de embargo de declaração, tá? E também essa questão de que o caso é de conhecimento, mas improvimento, porque o caso de desaforamento, o nosso regimento interno estabelece textualmente, no artigo 349, ouvido o Ministério Público, o relator apresentará o feito em mesa para julgamento, primeira sessão do órgão colegiado. Isso significa que o julgamento dos pedidos de desaforamento dispensa prévia intimação das partes, bem como a realização de citação oral. Obviamente que, caso houvesse pedido de citação oral, isso, obviamente, que seria deferido, porque o 349, parágrafo único, estabelece que, havendo pedido expresso do defensor do réu para ser cientificado a data do julgamento, o feito será incluído em pauta. Infelizmente, na hipótese dos autos, isso não ocorreu. A ilustrada defesa não requereu a sua intimação para sustentar oralmente no desaforamento, pelo que ele pode, assim como acontece com os habeas corpus, ser julgado, levado em mesa para julgamento. Por isso é que estou rejeitando o desembarque de declaração. Decisão à unanimidade, pelo que vejo aqui no sistema. Não há um destaque com relação a isso. Há aqui um outro, desembargador Evanildo, é um pedido de preferência também, um agravo interno na apelação 4227, 4221, é o 69 da pauta, é apenas um pedido de preferência. É o 69 da pauta. Ver se eu consigo verificar aqui. O 69 da pauta. Vou verificar aqui. Deixa eu fazer a leitura aqui, não há nenhum destaque, é o que me parece. O 69 da pauta, da relatoria do desembargador Evanildo Coelho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui a ementa. No caso aqui, deixa eu ler aqui, a ementa do julgado, agravo interno, constitucional administrativo, servidor inativo. Licença-prêmio não gozada da aposentadoria. Conversão em pecúnia, possibilidade, recurso provido, decisão unânime. A parte era agravante cumpriu os requisitos legais para ter direito à licença-prêmio e não pôde gozá-la antes da sua aposentadoria. Assim, deve-se reconhecer o direito ao recebimento em pecúnia de tal verba, conforme a tese fixada no tema 1086 do Superior Tribunal de Justiça e no tema 635 do Supremo Tribunal Federal.
Por não se tratar de servidor público na exercício da função, deve-se rechaçar a tese de impossibilidade do pagamento em pecúnia, pois, do contrário, está-se viabilizando o enriquecimento ilícito da fazenda pública e desconsiderando a incidência de 2 precedentes qualificados. 3. Deve-se distinguir a situação do servidor público ativo e do aposentado. Nesses termos, a hipótese tratada na súmula 61 do TJPE versa unicamente sobre a situação do servidor público no exercício da função, não se aplicando, por isso, ao aposentado que não teve como gozar da referida licença, nem teve o período contado em dobro para a aposentadoria. 4. Agravo interno provido, a fim de reformar a lição não locrática proferida, e negar propriamente o recurso de apelação da Fazenda Pública Estadual, mantendo-se a condenação relativa à indenização pecuniária referente a 6 meses de salário não gozado. 5. De ofício, fixe o juro de mora e a correção monetária nos termos seguintes enunciados da seção de direito público, 8, 11, 15 e 20. Decisão unânime. A proclamação do resultado. O último processo com pedido de sustentação oral, o advogado, o recurso escrito 121.50-28 a 22, é o 17 da pauta, o relator desembargador Evanildo, o advogado Wagner Bezerra de Mello está presente. Esse processo já foi chamado inicialmente. Oi, advogado... estou aqui. O Wagner Bezerra de Mello, Vossa Excelência. Isso. Pediria que Vossa Excelência declinasse seu nome completo, OAB, parte que representa. Dispensaria a leitura do relatório? Dispenso, Excelência. Pediria que Vossa Excelência declinasse seu nome completo, OAB, parte que representa, para efeito da taquigrafia. Vossa Excelência está com a palavra. Wagner Bezerra de Mello, OAB 37.829, e a parte que a gente representa é o pronunciado João Anderson, tá? Aqui a gente está tratando de um recurso de distrito. Bom, vamos lá. Antes de tudo, Excelência, eu gostaria de cumprimentar a presente turma, né, deste tribunal, doutor Evanildo Coelho, doutor Honório Gomes, doutor Paulo Augusto, o eminente procurador de justiça, os serventuários, colegas advogados e aqui demais presentes. Conforme a gente já se antecipou, essa situação trata-se de um recurso de distrito, né, que foi impetrado por esta defesa em favor do réu João Anderson. E narra a denúncia do caso que o apelante, né, na verdade o recorrente, ele juntamente com sua companheira de nome Jussiana, eles teriam tentado tirar a vítima, ou a vida da vítima, desculpe, que é a pessoa da Viviane. Viviane é justamente familiar, é irmã, mais precisamente falando, da Jussiana. E também, na acusação, narra que eles teriam ocasionado um dano ao patrimônio particular. Após a instrução processual, Excelência, ficou demonstrado que a denúncia do Ministério Público não merecia prosperar. Inclusive, a sentença do togado singular, ele julgou parcialmente procedente. Ou seja, ele pronunciou o João Anderson pela tentativa de homicídio, porém ele absolveu o João Anderson do dano, bem como ele absolveu a Jussiana, ou seja, impronunciou, né, a Jussiana, não, a Jussiana, pelos crimes de tentativa e de dano. Então, em relação ao João, ficou somente a tentativa, e em relação à Jussiana, foi absolvida integralmente da acusação. E diretamente ao ponto, Excelências, o caso aqui é relacionado a uma briga familiar, tá? Isso porque, como eu já me antecipei, o apelante e a vítima, eles são cunhados, tá? E aqui a gente está a julgar a questão do dolo, né? E por isso que, como a gente vai julgar essa questão do dolo, ainda que haja ou não essa intenção, é imprescindível que a gente faça uma breve concepção aqui dos fatos, do que ocorreu realmente nessa situação. Bom, o delito, ele ocorreu no dia 18 de junho de 2022. O João e a Jussiana foram até a residência da Viviane, como eu disse, que é familiar, foram lá para se divertir, para beber. Isso era uma coisa frequente. Eles tinham um bom relacionamento, eles sempre tiveram um bom relacionamento. Inclusive hoje, atualmente, depois de todos esses fatos, eles continuam com um bom relacionamento, tá? Porque o que realmente ocorreu na ocasião foi essa briga familiar. E aí eles se foram até a residência da
da Viviane, estavam lá se confraternizando, até que, dado momento, a Viviane e a Jussiana se estranharam. E aí elas começaram a ter uma discussão entre elas. Inclusive, a Jussiana, que também foi ré do processo, ela sofreu uma agressão com uma faca por parte da vítima. A gente anexou prova, a gente anexou documentos médicos, a gente anexou fotos dessa facada. E a Jussiana, que é ré, ela preferiu sequer prestar boletim de ocorrência. Só que como teve essa confusão entre a Viviane e a Jussiana, o réu, que é o João Anderson, ele meio que interferiu para separar as duas. E aí conseguiu separar as duas, tirou as duas que estavam entrelaçadas. Só que aí, quando o João já estava indo embora, a Viviane, logicamente, e aqui não estamos querendo falar da atitude da vítima, até porque não é justificável as agressões, a Viviane começou a proferir palavras de baixo calão, enfim, chamando ele de coisas que não procederiam. E aí, ele, quando já estava indo embora, retornou para a residência, para frente da residência da Viviane e teria agredido ela. Então, aqui, excelências, o que a gente quer deixar claro aqui é que o João, ele confessa que realmente ele agrediu a vítima, tá? Só que ele não teve nenhuma intenção em tirar a vida da cunhada. Isso aconteceu justamente por conta dessa bebedeira e também por conta dessa discussão que ocorreu entre as irmãs, tá? Até porque o João Anderson, ele não tinha nenhum motivo para tirar a vida da Viviane. Ela não era seu desafeto, ela não era sua intrigada, eles sempre tiveram um bom relacionamento. Inclusive, volto a repetir, hoje eles têm um relacionamento bom também. Quando da agressão, excelências, que a vítima, inclusive, narrou que chegou a desmaiar, foi o próprio João quem pegou ela pelo braço e levou para o interior da residência. Quer dizer, se o João tivesse a intenção de ceifar a vida da vítima, ele poderia ter feito no momento posterior. Por quê? Porque, eventualmente, se ela estivesse desmaiada, ela não poderia se defender. Então, ali, se ele tivesse o dolo, se ele tivesse a intenção de tirar a vida, de ceifar a vida da Viviane, logicamente ele teria o feito, né? E, assim, absolutamente ninguém impediu que ocorresse um eventual homicídio. Então, não tiveram situações alheias à vontade do agente para não cometer o crime. Inclusive, vale ressaltar também que no dia que ocorreu essas agressões por parte do acusado, a Viviane, ela foi submetida à UPA, que a gente chama aqui em Caruaru. E aí, no mesmo dia, ela foi liberada, excelências. Então, assim, restou na situação dela apenas escoriações. Não houveram lesões graves, não houve traumatismo craniano, não houve fratura. Inclusive, o médico que atendeu ela receitou apenas dipirona. Então, assim, é utópico a gente crer que alguém que sofreu uma tentativa de homicídio vai ser receituado com um simples dipirona. Inclusive, a própria vítima, quando desse atendimento, ela pediu para ir para casa. Ela disse, no mesmo dia lá que ocorreu que ela foi atendida, ela preferiu ir para casa e assim foi. Assinou, inclusive, um termo no hospital. Quer dizer, se a vítima tivesse grave ao ponto de ter sofrido uma tentativa, nenhum médico, nenhum enfermeiro, ninguém teria deixado ela ir para a própria casa, né? E aqui a gente separou também o depoimento da filha da vítima, que presenciou. O nome dela é a Emily, que ela presenciou a situação. E quando da audiência, a gente perguntou a Emily como foi que teria terminado essa agressão por parte do João. E a própria Emily, a gente destacou aqui no minuto 9.40 até o 10, ela disse que quando ele agrediu ela, que a mãe caiu no chão, ele pegou a vítima, levou para o interior da casa, e quando do interior da casa, o João não mais agrediu a vítima. Ele simplesmente deixou ela dentro de casa e foi embora junto com sua companheira. Então, como a gente entende aqui, excelência, a gente entende que não há o dolo, não há a intenção dele de tirar a vida da Viviane. Porque se assim ele tivesse munido dessa intenção, certamente ele teria conseguido. Ele é um homem que, teoricamente, tem um poder físico maior. Então, se ele quisesse, ele teria, de fato, continuado as agressões, e ele parou as agressões. No segundo momento, quando deixou ela dentro de casa, ele poderia ter terminado o serviço, digamos assim, se ele tivesse também a intenção de agredir ela. É claro que aqui, nobres julgadores, a gente não está querendo justificar a agressão, até porque ele é réu confesso. Ele aqui não diz, eu não agredi, é mentira da vida. Não, ele confessa que agrediu. Só que aqui a gente precisa, o que a defesa quer passar, de fato, para vossas excelências, é a intenção.
é justamente o dolo, porque aqui a gente defende que é necessário desclassificar essa conduta para uma lesão corporal. A gente entende que não tem elementos suficientes para ensejar, para submeter ele ao tribunal do júri, que é um tribunal tão pesado, onde ele vem preso desde essa situação. Claro que é um processo que vem correndo com uma certa agilidade. O crime foi cometido no meio do ano passado. Já terminamos a primeira instância, já estamos a julgar o recurso de sentido estrito. Então, assim, é um processo que a gente até parabeniza o Tribunal de Pernambuco por essa agilidade, né? A gente já está julgando já um recurso nesse caso, mas ele vem preso ainda assim diante dessa situação. E hoje, em que pese ele está preso, as irmãs, elas mantêm relacionamento, ele mantém um relacionamento com a família, continua casado. Então, assim, foi de fato realmente uma briga familiar que ocorreu naquele dia, que ele se mostrou arrependido, ele no próprio depoimento que ele prestou no interrogatório, ele se mostrou arrependido, disse que não tinha intenção realmente de matar, e é justamente isso que a gente está aqui a julgar. É nesse sentido também, que a gente entende também que existe o princípio do processualidade, né, que a gente sabe que é evidente no nosso ordenamento jurídico, porém, a defesa entende aqui que não é caso de aplicação desse princípio, uma vez que as provas, uma vez que o que está constando no processo, deixa evidente essa questão da ausência de dolo. E a gente destaca aqui também que, apesar do eminente saber jurídico da magistrada, né, de primeiro grau, a gente demonstrou também que a sentença já estava praticamente pronta. O Ministério Público, quando apresentou a alegação final, ele apresentou a alegação final de aproximadamente 13h52. A sentença ela veio acontecer no mesmo dia, às 16 horas, ou seja, pouco mais de 2 horas depois que o Ministério Público apresentou a alegação final, a sentença foi a gente entende que não foi observado corretamente as nuances do caso. Porque uma vez se observado, inclusive com as testemunhas de acusação, inclusive com a própria Emily, que é filha da vítima, certamente ele não teria sido pronunciado. Tá? E aí a gente, por fim, a gente pede justamente que haja essa desclassificação do crime de tentativa de homicídio para uma lesão corporal, entendendo que não há nada que comprove o dolo, que ninguém, nem nada impediu a consumação de um eventual crime de homicídio, se essa fosse a intenção dele. Tá? A vítima ela foi liberada no mesmo dia, não restou escoriações, não tinha desavença, não tinha motivação entre as partes. Então, a gente pede aqui a este tribunal que seja conhecido e provido esse recurso sentido estrito para que haja a reforma da sentença, impronunciando o réu, né, o acusado João Anderson da Silva, pela prática da tentativa de homicídio, desde já requerendo que ele seja que ele responda pelo crime de lesão corporal, que ele, de fato, confessa. Agradecer ao advogado Wagner Mello, devolvo a palavra ao eminente relator, desembargador Evandro Coelho. Muito obrigado, senhor presidente, reiterando minha saudação inaugural à Vossa Excelência, ao desembargador Paulo, aos procuradores Eduardo e Paulo, e em especial ao doutor Wagner. Parabéns também pela brilhante sustentação. Eu entendo de forma oposta às razões levantadas pelo doutor Wagner, uma vez que a sentença, no meu entendimento, hora combatida, não merece reforma. No caso dos presentes autos, a materialidade do crime resta em controvérsia, comprovada por meio do laudo pericial traumatológico, que dá conta das graves lesões causadas na vítima, produzidas por, aspas, ações contundentes e repetitivas de forte intensidade, fecha aspas, que a incapacitou para, aspas, suas ocupações habituais por mais de 30 anos, fecha aspas. Para o outro, verifica-se do arcabouço probatório que as provas orais produzidas corroboram, sim, com robustez, a hipotética ocorrência do delito de homicídio tentado. Dos depoimentos prestados pelas testemunhas de vítima, destaco os depoimentos colacionados na sentença de pronúncia. Não vou ler todos, apenas sublinhei alguns trechos, em face da extensidade aqui, da extensão
dos depoimentos colhidos na seara de primeiro grau. A testemunha Sara Gouveia, delegada de polícia, afirmou que a vítima estava bastante machucada e foi ouvida pela depoente, que ela disse que estavam juntos bebendo e houve ofensas e ameaças, que houve troca de ofensa entre os três, incluindo aí, no caso, o acusado, e que, salvo engano, quando estavam saindo, ela tinha pedido um perfume e ele começou a bater muito na vítima. Que a filha da vítima, a Amy, confirmou isso, que ele foi interrompido por vizinhos, que alguns não foram identificados porque tinham medo dele, pelo histórico criminal, que, salvo engano, ele estava em livramento condicional. Bom, além da delegada, foi ouvida a dona Maria Viviane Paula, própria vítima, né, que relatou, começaram uma discussão dentro de casa, as agressões iniciadas contra a depoente, que ela ficou dizendo que estava apartando, que ele ficou dizendo que estava apartando, mas, na verdade, ele ficou agredindo também, que eles foram embora e depois ele voltou e continuou as agressões, que foram muitas. Ainda continua a vítima, ressaltando mais adiante no seu depoimento, que arrastava a depoente para dentro de casa para fora, que eles ficaram em cima da depoente, que as agressões começaram dentro de casa e continuaram do lado de fora, que tanto que ele bateu, ele, no caso, o acusado, que a depoente desmaiou. Que uma pessoa de lá saiu e viu ele agredindo. E ele disse: o que é que você está fazendo com essa mulher? Bom, além disso, tem-se o depoimento da declarante Emily Joana de Paula, filha da vítima, que textualmente referiu que ele, acusado, ela viu ele, acusado, chutando a cabeça da sua mãe. Ainda tem esse depoimento de Cleiton Leite da Silva, Fabiano Ferreira, no mesmo sentido dos depoimentos anteriores. Ora, analisando os depoimentos transcritos, constam relatos de ter havido uma desavença entre a vítima, a sua irmã, Jussiana, e o recorrente, onde há indício de que este passou a agredi-la com chutes e pontapés na região da cabeça, chegando a mesma a desmaiar. Acrescente que, pelos relatos, há indício de que este, mesmo após o desmaio da vítima e sob incentivo de Jussiana para que matasse a ofendida, continuou a agredi-la, só cessando seus atos, quando vizinhos apareceram no local, pedindo para que ele parasse a agressão. Com receio de ser responsabilizado, ele carregou no colo, deixando-a desacordada em sua residência e saindo do local sem prestar qualquer assistência. Portanto, no caso, subsistem indicativos suficientes de que o acusado, em tese, teria tentado ceifar a vítima da vítima, nos termos articulados na denúncia, pelo que não há que se falar em sua impronúncia, até porque a dúvida, nesta fase procedimental, não beneficia o acusado. Cabe ao tribunal do júri, o cotejo dos termos da denúncia, com o substrato trazido pela prova, o qual verificará a correção da narrativa ali exposta, isto é, a sua identidade com a verdade dos fatos, emitindo depois soberanamente sua decisão. E salientar que o artigo 413 do Código de Processo Penal se contenta a emissão do decreto de pronúncia, com a existência de indícios de autoria delitiva e a prova da materialidade. Em outras palavras, a pronúncia foi devidamente alicerçada em indícios hábeis e amparada. Não se trata de um juízo de certeza, mas tão somente de admissibilidade para o julgamento pelo tribunal do júri, de modo que eventuais discrepâncias no acerto probatório devem ser apreciadas pelo conselho de sentença. O juiz natural da causa, tendo em vista que, repite-se, a incerteza não socorre o réu no rito dos processos que apuram o crime doloroso contra a vida, consumado ou tentado, tendo prevalência à sociedade. Por fim, a desclassificação da tentativa de homicídio para outro crime somente seria cabível acaso demonstrado de forma inequívoca que o agente agiu com a intenção de praticar outro crime que não
o de matar a vida, o que não ocorreu em caso, sendo certo que não se exige, nesta fase processual, certeza inabalável quanto à vontade homicida do agente, bastando meros indícios nesse sentido, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Juízo Constitucional dos crimes dolosos contra a vida. E assim eu cito a doutrina jurisprudência, reforçando o meu entendimento. No caso da análise do conjunto probatório, até então angariado, não ficou evidenciado de plano que o recorrente agiu sem âmbito mecânico, ou que desistiu de prosseguir com a execução do delito de homicídio tentado de forma voluntária para evitar a sua consumação. Como se extrai dos depoimentos acima transcritos, parece que o recorrente tinha por objetivo ceifar a vida da vítima e só não deu continuidade em seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, o que, por si só, faz com que a tese de ausência do âmbito mecânico, embora sustentada pela defesa técnica, não possa ser reconhecida de plano, na medida de que há elementos que desfiam de sua certeza. Nesse sentido, senhor presidente, meu voto é por negar provimento ao recurso. Devolvo a palavra a Vossa Excelência, agradecendo a oportunidade. O relator vota negando provimento ao recurso. Como vota o desembargador Paulo Augusto? Senhor presidente, senhor desembargador Evanildo, procuradores, senhor advogado Wagner Bezerra, eu, antes de votar, eu só queria fazer um registro, presidente, se o senhor me permite, da fala do advogado. Eu sei que a defesa é ampla, mas utilizar-se como argumento o fato do Ministério Público ter apresentado alegações finais às 13h50 e a magistrada ter proferido uma sentença de pronúncia às 16 horas, como algo que possa causar qualquer tipo de estranheza ou dúvida para sustentar uma decisão desfavorável que foi, me parece muito ponderável. Inclusive, presidente, eu tive a curiosidade de abrir aqui a decisão. É uma decisão muito substanciosa, com 30 laudas. Me causa estranheza porque, quando a justiça demora, há um questionamento pela demora da justiça. Quando a justiça é célere, é rápida, e diga-se de passagem, de um juízo experiente que acompanhou todo o procedimento, todo o processo, toda a instrução, ela é questionada como se a decisão fosse duvidosa. Então, fica aqui a minha ponderação em defesa também do sistema de justiça nesse caso, que está se predominando, inclusive nesse tribunal, como foi dito pelo próprio advogado, com um julgamento célere. Então, espero, inclusive, que esse júri seja tão célere como todo o procedimento que vem decorrendo. Então, fica aqui a minha ponderação de que o fato de uma decisão ter sido rápida é motivo de comemoração e não de qualquer tipo de insinuação que venha a comprometer o sistema de justiça. E, em relação à decisão, eu voto de acordo com o relator. Muito obrigado, presidente. Eu agradeço a participação, as palavras também do eminente desembargador Paulo Augusto, e quero me associar às suas ponderações. É uma situação bastante delicada essa situação, porque se há um relativo atraso, se entra com habeas corpus para impugnar a decisão, a omissão da decisão. Quando o juiz julga de forma célere, o que se espera, ainda se coloca sob suspeita o fato de ter agido com essa celeridade. Mas isso, na verdade, isso é uma cortina de fumaça em razão de a decisão ter sido contrária aos interesses de quem alega. Esse é o ponto central. Obviamente, se a decisão tivesse sido julgada dado no mesmo dia, fosse favorável à defesa, obviamente ela não suscitaria nenhuma dúvida com relação à rigidez da decisão do magistrado de primeiro grau. Mas é assim, né? A vida é assim. Estamos acostumados com isso, mas o fato concreto é que eu vi o voto do desembargador relator. A situação está a exigir a pronúncia do réu. A pronúncia do réu, os elementos são bastante veementes, no sentido de apontar mais que indícios
do ânimo necande, tá? Ninguém agride uma mulher, arrasta pela rua, com um chute na cabeça, vindo ela desmaiar, para dizer, não, eu só pretendi lesionar. Isso não existe. Tá? Porque, ainda que, eventualmente, ele assume o risco de produzir um resultado morte. Não se agride uma pessoa dando chutes, murro na cabeça, vindo ela a desmaiar com aquelas agressões e venha dizer que não tive a intenção apenas de causar uma lesão corporal. Isso, em última análise, o dolo eventual, eu estou vislumbrando o dolo direto, mas, em última análise, não teria como se escapar do dolo eventual. Ele assumiu, obviamente, o risco de produzir um resultado morte na vida. Fato que não aconteceu por circunstâncias alheias à vontade do agente. Todas essas circunstâncias, eu também acompanho o voto de Sua Excelência, desembargador relator, para negar provimento ao recurso e anuncio o resultado. Turma a unanimidade de votos, negou provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Agradeço a participação do advogado Wagner Melo e até uma outra oportunidade, doutor. Obrigado. Forte abraço a todos, bom trabalho. Até mais. Até logo. Dando prosseguimento à sessão, vislumbro que nós não temos mais nenhuma sustentação oral, um pouco pedido de preferência, apenas anúncios, processo do PJE, não tem nenhum adiamento não, mas não, né, Fred? Não. Tá. Então, vejam o seguinte, os demais processos da pauta física consideram-se julgados à unanimidade de voto nos termos dos votos dos respectivos relatores, assim como os demais processos da pauta do PJE consideram-se julgados à unanimidade de votos nos termos dos votos dos seus respectivos relatores. Não havendo mais nada a tratar, nada a discutir, só agradecer a participação de todos, doutor Eduardo Cajueiro, doutor Paulo Henrique, desembargador Paulo Augusto, desembargador Vanildo, desejar a todos que tenham um bom dia e até a próxima sessão. Felicidade a todos. Até logo. Bom dia aí também.